E aí, galera do segundo ano do ensino médio, Colégio Mundo Mágico, tudo bem com vocês? Seguinte, para a aula gravada dessa semana, eu vou estar fazendo um negócio aqui um pouco diferente. Bom, como nós temos prova segunda-feira, né, na próxima segunda, dia 1º, eu resolvi fazer alguns exercícios dos capítulos que a gente tem, que são para a prova, tá? Não são todos os exercícios de todos os capítulos, mas são uns 4, 5 exercícios de cada capítulo para a gente se localizar e saber o que a gente tem que fazer, beleza? Então, ó, primeiro capítulo é o capítulo 7 da frente B do livro 1A, que é o livro que a gente estava usando antes, que é o capítulo de álcoois e fenóis. Então, beleza, vamos resolver os exercícios. O primeiro exercício que a gente tem aqui é o exercício 1 da seção Aplicando Conhecimentos, e ele diz o seguinte: dê o nome dos compostos abaixo e identifique a função orgânica a qual pertence. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar na cadeia a função que ele deu para a gente. Então, se nós olharmos aqui, nós temos um grupo OH. Toda vez que nós encontrarmos um grupo OH na extremidade da cadeia, nós já sabemos que a função é álcool. Então, neste composto aqui, eu tenho uma função álcool. Beleza. Então, nós vamos dar nome para este composto da função álcool. Então, nós já sabemos que ele termina sempre em ol. Beleza. Quantos carbonos ele tem? Então, 1, 2, 3. 3 é prop, met, et, prop. Então, tá aqui, prop. No carbono 3, nesse caso, carbono 3, aqui, ó, nós temos uma ramificação, certo? Essa ramificação que se encontra fora da cadeia, essa ramificação é uma ramificação do tipo metil. Então, eu tenho que indicar onde que ela está localizada. Nesse caso, eu não preciso indicar o número do carbono em que ela está localizada. Por quê? Para se classificar a ramificação, ela só pode estar no meio da cadeia e não nas extremidades, certo? Se ela estivesse localizada aqui, por exemplo, ela não seria classificada como uma ramificação. Mas como ela está aqui no carbono 2, nesse caso, no carbono 2, então ela não tem necessidade de ramificar, porque a única posição de dar nome para ela, até de identificar em qual carbono ela está, porque ela é a única posição possível para essa ramificação. Então, dando nome para essa cadeia, nós temos que ele é o... Deixa eu só apagar aqui. Ela é uma cadeia do tipo ramificada, certo? A ramificação dela chama metil. Então, é o metil prop da quantidade de carbonos que eu tenho, porque eu só tenho ligações simples, e no carbono 1 eu tenho o meu grupo hidroxila, que está, que me indica que é um álcool, então, função, o nome do meu composto termina em ol. E a função que ele pede para indicar é a função álcool. Beleza? Então, o primeiro composto é o metilpropanol, propan 1-ol, tá? Então, é o metilpropan 1-ol. O segundo aqui, ó, que ele dá pra gente, a gente também consegue identificar nele um grupo hidroxila, que é o grupo OH, certo? E então nós já sabemos que a função qual pertence esse composto é a função álcool, beleza? Álcool sempre termina em ol, beleza? Como nós temos um caminho fechado, este carbono para mim seria o carbono 1. Se eu sair dele e fizer qualquer um dos dois caminhos, eu volto nele sem precisar parar o meu caminho e voltar, então ela é uma cadeia do tipo cíclica. Então eu sempre começo a nomenclatura dela com ciclo. Ciclo, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é o ciclo XX, como eu só tenho ligação simples, é an, e a minha função é álcool, então termina em ol. Então esse é o ciclo hexanol. O terceiro aqui, se vocês repararem, a função é um pouquinho diferente. Bom, eu tenho aqui uma hidroxila, certo? Só que essa hidroxila, para a função ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado. Percebam aqui que este carbono aqui, ele é um carbono insaturado. Por quê? Porque ele está fazendo uma ligação dupla. Então, ele é um carbono insaturado. Todas as vezes que eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, a minha função deixa de ser álcool e passa a ser enol. Então, essa função é uma função enol. Ela também termina em ol, tá? Igual ao álcool, só que em vez dela ser uma função álcool, ela é uma função enol. Então, beleza. Contando os carbonos, eu conto que tem 4 carbonos, então, but. 4 carbonos é but. No carbono 1, eu tenho uma ligação dupla, então, 1-en. E no carbono 1, eu também tenho a função enol. Então, but 1-en, 1-ol. Beleza? Letra D aqui, eu tenho a minha hidroxila, certo? A minha hidroxila
como a minha cadeia é aromática, percebam que a minha cadeia principal é uma cadeia aromática, certo? Ela tem um anel de benzeno, então a minha função não é mais álcool e sim fenol. Beleza. É uma função fenol, quantos carbonos ela tem. Todas as vezes que ela for uma função fenol, eu coloco ou benzenol ou fenol, certo? Aqui no carbono 1, 2, 3, eu tenho uma ramificação do tipo metil. Então, esta é o 3-metil. Como eu tenho um anel de benzeno, eu coloco benzenol. Ou eu posso colocar 3-metil, que é onde está a minha ramificação, e fenol, porque a função é uma função fenol. Então, fica o 3-metil-fenol ou 3-metil-benzenol. Aqui, mesma coisa. Eu tenho uma hidroxila, certo? A minha cadeia é uma cadeia aromática. E aqui no carbono 4, eu tenho uma ramificação do tipo etil, com 2 carbonos. Então, 2 carbonos é uma ramificação etil. Esta cadeia pode ser tanto a 4-etil-benzen-1-ol, certo? Por que benzen-1-ol? Porque é o benzeno. No carbono 1, eu tenho uma função fenol, certo? Ou eu posso, lembra das nomenclaturas? Meta, orto e para. Então, posição 1,4, 1,4 é para. Então, para etilbenzenol ou para etilfenol. E a função que pertence é a função fenol. Beleza. Este foi o primeiro exercício. Vamos para o próximo. Exercício 3, também da seção Aplicando Conhecimentos. De acordo com as regras da IUPAC, qual é o nome correto para um composto? 4-metil-pentan-1-ol ou 2-metil-pentan-5-ol? Ele pede para a gente escrever a fórmula estrutural e justificar a resposta. Beleza. Analisando as regras da IUPAC, pessoal, o nome correto para esse composto é 4-metil-pentan-1-ol. Por quê? O grupo funcional, que nesse caso é a hidroxila, por que é a hidroxila? Porque termina em ol. Se termina em ol, a minha função é álcool ou fenol. Nesse caso, como a minha cadeia é aberta, porque eu não tenho ciclo aqui na frente, eu sei que a minha cadeia é aberta, certo? Então, como a minha cadeia é aberta, nesse caso, a minha função é álcool, certo? A hidroxila, que no meu caso é o grupo funcional, nesse caso ele tem prioridade de numeração, certo? Então, por ele ter prioridade de numeração, é dele que eu vou começar a contar, certo? Então, eu começo a contar sempre dele. Por isso que o nome correto é 1-ol, porque a minha hidroxila, que no caso representa o ol, tem que estar no carbono 1, certo? Na outra nomenclatura, ela está no carbono 5, e isso não é válido, certo? Então, nesse caso, o nome correto vai ser o 4-metil-pentan-1-ol, certo? Porque a hidroxila tem prioridade de numeração em relação ao grupo substituinte. Nesse caso, o grupo substituinte é o metil. E aqui nós temos desenhado, então, a nossa cadeia. Grupo hidroxila, aqui no carbono 1. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. No carbono 4, eu tenho uma ramificação do tipo metil. Beleza? Então, essa é a nossa cadeia e o nome correto para ela é 4-metil-pentan-1-ol. Beleza? Próximo. Exercício 7, também da seção Aplicando Conhecimentos. Ele dá o seguinte. As figuras a seguir representam moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza, então ele dá pra gente 4 compostos que são formados de hidrogênio, carbono e oxigênio. Aqui tem uma legenda, então as bolinhas pequenas são hidrogênio, as bolinhas brancas um pouco maiores são carbono e as bolinhas pretas são oxigênio. Beleza, e ele pergunta pra gente qual das figuras representa uma molécula pertencente à função álcool. A única molécula dessas aqui que apresenta uma hidroxila, tá? Uma hidroxila ligada a um carbono saturado é o composto C aqui pra gente. Por quê? Para ser uma função álcool, a hidroxila sempre tem que estar ligada a um carbono saturado, certo?
Se nós repararmos, a hidroxila, grupo OH, que nesse caso está aqui, ó, OH, ela está ligada a um carbono ligado apenas a um átomo de carbono, certo? Neste caso aqui, o meu grupo OH nem existe, certo? O oxigênio está ali sozinho. Aqui também o meu oxigênio está ligado a 2 átomos de carbono, então também não faço parte. E aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio ligados a um átomo de carbono, também não serve para mim. Então, o único composto possível aqui que tem um grupo hidroxila que está ligado a um carbono saturado é o composto C. Então, este composto aqui, ó, composto C, é o único possível para mim. Se eu pegar e reescrever a fórmula dele, eu obtenho esta fórmula estrutural. Aqui é minha hidroxila ligada ao carbono 1, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, eu tenho 6 carbonos e a minha hidroxila está ligada ao meu carbono 1. Então, a única opção certa aqui para mim é a opção que o composto é o composto C. Beleza? Próximo exercício é o exercício 3 da sessão Consolidando Saberes, certo? Ele dá o seguinte para a gente, ó. Considere os seguintes álcoois. Então, ele dá vários álcoois para a gente. CH3OH, CH3CH2, CH2, CH2OH, enfim, vários. E ele diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta em ordem crescente a solubilidade desses álcoois em água. Beleza, ele pede para a gente, então, em ordem crescente, a solubilidade desses álcoois em água, certo? Então, ó, para monoálcoois, o que são monoálcoois? Monoálcoois são os álcoois que apresentam apenas um grupo hidroxila. Se eles apresentam só um grupo hidroxila, eles são monoálcoois, certo? Então, para os monoálcoois, a solubilidade em água, ela diminui conforme aumenta-se a cadeia carbônica. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, menor é a solubilidade em água, certo? Assim, o grupo menos solúvel vai ser o composto que tem a maior quantidade de carbonos, certo? Se nós olharmos aqui, o grupo que tem a maior quantidade de carbonos é o 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Desta forma, o álcool menos solúvel é a cadeia que tem 4 carbonos, seguido pela cadeia que tem 3 carbonos, depois a que tem 2 e por último a que tem 1 carbono. Então, primeiro é a 2, depois a que tem 3 carbonos, então é a 3, a que tem 2 carbonos a 4 e por último a 1. Então, a nossa resposta certa é 2, 3, 4 e 1. 2, 3, 4 e 1, letra A é a nossa alternativa correta, certo? Então, esses foram os 4 exercícios para a gente ter uma ideia de como resolver os exercícios do capítulo de álcoois e fenóis, certo? Esse é o primeiro capítulo para a prova. O segundo capítulo é a eletrólise quantitativa. Bom, esse capítulo é o capítulo... Esse capítulo, pessoal, é o capítulo 9 da frente A do livro 1B, o livro novo que a gente já está usando, beleza? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Uma indústria comercializa sódio metálico a R$ 52,00 a cada 100 gramas. Então, eles cobram R$ 52,00 a cada 100 gramas de sódio metálico. Beleza. Para obtê-lo, a empresa faz uso da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, certo? Matéria-prima não tóxica e fácil de ser encontrada. A empresa funciona 12 horas por dia útil, certo? E usa corrente elétrica de intensidade constante, 50 amperes. Então, ela funciona 12 horas por dia útil e faz a eletrólise ígnea aplicando uma corrente elétrica de 50 amperes. Beleza. Supondo que ela venda todo o sódio produzido, então vamos supor que ela venda todo o sódio que ela produz no mês inteiro, quantos reais ela irá faturar com esse comércio? E ele pede para a gente considerar que um mês tem 4 semanas. Tá, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ver é que os dados que a gente tem. Primeiro, a gente tem o tempo.
Então, o tempo é 12 horas. Transformando isso para segundos, nós temos que o tempo em um dia é 43 mil, em um dia trabalhado, tá? 43.200 segundos. Então, a empresa funciona durante 43.200 segundos por dia, certo? Aplicando uma intensidade corrente de 50 ampere. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a quantidade de carga, que é a quantidade de carga Q, que é produzida por dia. Então, beleza. A fórmula que a gente usa é aquela padrão, Q é igual a I delta T. O I a gente tem, que é 50, e o T a gente também tem, que é 43.200. Fazendo as contas, nós temos que a quantidade de carga que é produzida por dia é de 2.160.000 coulombs por dia. São produzidos 2.160.000 coulombs. Beleza. Só que eu preciso encontrar a quantidade produzida por mês, porque ele pede a quantidade de reais que vai ser ganha durante um mês. Beleza. Então, ó, nós temos que um mês, que uma semana, vamos considerar que ela tenha 5 dias úteis. Então, trabalha de segunda a sexta, 5 dias úteis. Beleza? Então, em um mês, nós temos 4 semanas, que ele pediu para a gente considerar. Então, 4 semanas. Cada semana tem 5 dias úteis, então em um mês nós temos 20 dias úteis, certo? Se em um dia nós produzimos 2.160.000 coulombs, quanto que a gente vai produzir em 20 dias? É só multiplicar a quantidade que nós temos por dia pela quantidade de dias. Nós vamos ver que em um mês é produzido 43.200.000 coulombs de carga, certo? 43.200.000 coulombs. Bom, nós sabemos que a equação de descarga do sódio, é essa daqui. Na mais um elétron, isso me dá sódio sólido, tá? Sódio metálico. Então, ó, eu sei que 1 mol de sódio, então tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. 1 mol de sódio, deixa eu mudar a cor. 1 mol de sódio, tá? 1 mol de sódio usa para mim 1 mol de elétrons, certo? Então, 1 mol de sódio está para 1 mol de elétrons. Beleza. Nós sabemos que 1 mol de sódio tem 23 gramas. Se nós olharmos a massa molar do sódio na tabela periódica, nós vamos ver que o sódio tem massa molar de 23 gramas. Então, 1 mol tem 23 gramas. E 1 mol de elétrons, pelo valor da constante, nós temos que ela vale, da constante de Faraday, ela vale 96.500. Então, 23 gramas produzem para mim 96.500 coulombs, certo? Então, eu quero saber quantas gramas de sódio vão ser produzidos com a quantidade de carga que eu apliquei, que é de 43.200.000 coulombs, certo? Quanto de sódio eu vou produzir? Fazendo as contas, eu percebo que eu produzo durante um mês 10.296,37 gramas de sódio. Tudo isso é produzido pela eletrólise em um mês, certo? Bom, agora eu só preciso transformar isso em dinheiro, em valor, em reais, certo? Então, eu sei que 100 gramas produzem para mim, eu vendo essas 100 gramas a R$52, então, quanto que eu vou receber por 10.296,37 gramas? Um valor X. Fazendo as contas, eu percebo que em um mês eu vou receber R$5.354,11 quando eu produzir 10.296,37 gramas de sódio. Então, este é o valor que a empresa vai faturar com esse comércio durante um mês. R$5.354,11. Beleza? Próximo exercício. Exercício 4, também da seção aplicando conhecimentos. Qual é a intensidade de corrente? Então, ele pergunta a intensidade de corrente necessária para aplicar em eletrólise de sulfeto de cádmio, então CDS, para produzir 1 grama de cádmio em 1 minuto. Então, ele quer saber quanto de corrente elétrica eu preciso aplicar para produzir 1 grama de cádmio em 1 minuto, certo? E ele dá para a gente um dado muito importante, que é a massa molar do cádmio, que é 112,4 gramas por mol. Beleza, então vamos lá.
A gente anotou aqui no cantinho os dados que a gente tem. Então, o tempo é 1 minuto, certo? Então, traduzindo isso para segundos, 1 minuto tem 60 segundos, certo? E a massa molar do cádmio é 112,4 gramas por mol. Beleza, a gente sabe que a equação de descarga do cádmio é essa daqui. O cádmio ele tem 2 elétrons na camada de valência, para ele ficar estável ele tem que perder esses 2. Então tá aqui, cádmio 2 mais 2 elétrons me dá cádmio sólido. Então eu sei que 1 mol desse cara aqui, que é o cádmio, utiliza para mim 2 mols de elétrons. Então tá aqui, ó, 1 mol de cádmio, 2 mols de elétron. Beleza. 1 mol de cádmio, eu sei que tem 112,4 gramas, certo? Que foi o que ele deu aqui, 112,4 gramas por mol. Então, em 1 mol, eu tenho 112,4 gramas, beleza? Isso produz para mim 2 mols de elétrons. Eu sei que 1 mol de elétrons é 96.500 coulomb, certo? 96.500 coulomb. Então, 2 mols é 96.500 vezes 2, e isso me dá 193.000 coulombs, certo? Então, ó, eu sei que 112,4 gramas me produzem 193.000 coulombs. Só que eu quero saber para produzir 1 grama, tá? Foi o que ele deu aqui, 1 grama. Então, tá aqui, 1 grama. Quantos coulombs isso vai produzir? X. Fazendo as contas de regra de 3, então, multiplicação cruzada aqui, eu tenho que X é 1.717,08 coulombs. Então, eu sei que para produzir 1 grama de cádmio, eu preciso aplicar 1.717,08 coulombs de carga. Para descobrir a corrente elétrica, eu vou usar essa fórmula aqui, que é a fórmula padrão, para que a gente usa sempre, Q é igual a I delta T. Então, isolei o I, eu sei que I é igual a Q sobre delta T. Eu tenho o valor de Q, que é 1.717,08, e eu tenho o tempo, que é 60 segundos. Fazendo as contas, eu tenho que eu preciso aplicar para a minha eletrólise acontecer, e para eu produzir 1 grama de cádmio em 1 minuto, uma corrente de 28,6 ampere. Beleza? Básico, né? Então, vamos lá. Próximo exercício. 5. Esse é o exercício também da sessão aplicando conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Ó. Na eletrólise aquosa de uma solução de sulfato ferroso, então ele dá a solução para a gente de sulfato ferroso, quais os produtos obtidos no cátodo e no ânodo? É isso que ele pergunta. Além disso, qual a massa do material produzido no cátodo se a carga aplicada for de 150.000 coulombs? Então, ele quer saber, primeiro, quais são os produtos que vão ser obtidos no cátodo e no ânodo. Segundo, qual a massa de material que vai ser produzido no cátodo se eu aplicar uma corrente de 150.000 coulombs. Beleza, então vamos lá. Nós temos, primeiro, a equação de formação do sulfato ferroso. Então, eu sei que a equação de formação do sulfato ferroso é essa daqui. Fe2+, mais SO4, 2-, isso me dá o sulfato ferroso, FeSO4. Beleza. Como eu estou falando de uma eletrólise aquosa, pessoal, eu tenho que levar em consideração a equação de ionização da água, beleza? Então, eu tenho que levar em consideração a equação de ionização da água. Qual que é a equação de ionização da água, professora? Essa daqui, ó. 2H2O produz para mim 2H+, mais 2OH-. Beleza. Bom, como a minha eletrólise é aquosa, eu tenho uma coisa muito importante. Lembram que a gente estudou eletrólise aquosa e a gente via que sempre existia para a gente 2 caras disputando, tanto no cátodo quanto no ânodo, certo? Neste caso aqui, ó, no cátodo, eu tenho 2 íons, tá? 2 íons disputando para saber quem que vai fazer parte da reação. Eu tenho, então, Fe2+, mais 2 elétrons, que é o do ferro, e eu tenho o H+, mais 2 elétrons, que forma H2. Bom, se eu olhar a escala de prioridade, eu vou saber que quem vai descarregar no cátodo é o ferro. Então, ferro 2+, mais 2 elétrons, isso dá ferro sólido.
Isso aqui, para eu saber, pessoal, eu tenho que olhar lá no capítulo do livro anterior, que tinha a ordem de prioridade, saber quem que tem ordem de prioridade, quem tem mais prioridade para descarregar aqui, nesse caso, no cátodo, beleza? Agora, eu quero saber quem tem mais prioridade para descarregar no ânodo, certo? Então, ó, no ânodo, eu também tenho dois íons disputando. Nesse caso, é o íon sulfato e o 2OH-, certo? Então, aqui estão as duas equações, SO4 e 2-, isso me dá SO4 mais 2 elétrons, e 2OH-, isso me dá 2 elétrons mais O2 mais 2H+. Se eu olhar a ordem de prioridade, eu vejo que quem tem prioridade para descarregar no ânodo é o 2OH-, que isso me dá 2 elétrons mais O2 mais H+, certo? Então, eu sei que há uma produção de ferro metálico no cátodo, porque quem está descarregando no cátodo? O ferro. Então, eu estou produzindo no cátodo ferro, certo? Então, eu tenho produção de ferro no cátodo. E eu tenho produção de oxigênio gasoso no ânodo, porque quem está sendo produzido aqui? Oxigênio, O2 é oxigênio gasoso, certo? Então, ó, a primeira pergunta está respondida. Quais os produtos obtidos no cátodo e no ânodo? Beleza. Aí, ele quer saber agora qual a massa do material produzido no cátodo se a carga aplicada for de 150 mil coulombs. Beleza, eu já sei quem está descarregando no cátodo, que é o ferro. Então, eu vou usar o ferro aqui. Eu sei que 1 mol de ferro usa 2 mols de elétrons. Então, 1 mol desse cara usa 2 mols de elétrons. Então, 1 mol de ferro está para 2 mols de elétrons. Bom, cada mol de elétron tem 96.500 coulombs. Isso vocês já estão craque de saber, beleza? Então, ó, 1 mol de ferro é o mesmo que 56 gramas. Se nós olharmos na tabela periódica, nós vemos que a massa molar do ferro é 56 gramas, beleza? Então, 1 mol de ferro, 56 gramas, é a mesma coisa que está para 2 mols de elétrons, que 2 mols de elétrons é a mesma coisa que 193 mil coulombs, beleza? Então, 56 gramas está para 193 mil coulombs. Então, eu quero saber, quando eu aplicar uma intensidade de carga de 150 mil coulombs. Então, tá aqui, 150 mil coulombs, quanto que vai produzir de ferro? X. Fazendo as contas, eu tenho que, quando eu aplico uma quantidade de carga de 150 mil coulombs na minha eletrólise, eu produzo o equivalente a 43,5 gramas de ferro no cátodo. Beleza? Beleza, esses foram, então, os 4 exercícios do capítulo de eletrólise quantitativa, beleza? Agora, o próximo capítulo, que é o próximo capítulo para a prova, é o capítulo 8 da frente B, no livro 1B, que é o capítulo sobre aldeídos e cetonas. Então, pessoal, vamos lá, ó. Primeiro exercício. Isso aqui é de química orgânica, é bem simples, nomenclatura, bem rápido da gente saber identificar. Então, vamos lá. Ó. O primeiro exercício diz o seguinte. Dê um nome para os compostos abaixo e identifique a função orgânica a qual eles pertencem. Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que identificar é que aqui, ó, na extremidade da minha cadeia, eu tenho um grupo funcional que diz respeito à função aldeído. Beleza? Então, é um grupo carbonila. Então, beleza, ó. Nós temos que o grupo que diz respeito aqui à função aldeído é o grupo carbonila. Beleza. Então, nós temos o grupo carbonila no começo da minha cadeia. No carbono 2, eu percebo que eu tenho uma ramificação do tipo metil. Então, tá aqui, metil. E para dar nome, é as mesmas regras. Contamos a quantidade de carbonos. Então, 4. 4 é but. Vemos o tipo de ligação. Entre os carbonos, nós só temos ligações simples. Então, é an. E como a função é aldeído, termina em al. Então, este composto aqui é o metilbutanal, beleza? E a função a qual ele pertence é o aldeído. Segundo, mesma coisa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu grupo carbonila, está aqui na extremidade da minha cadeia, então é daqui que eu vou começar a contar. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos, hept. Beleza, vamos lá. No carbono 2 e no carbono
3, eu tenho dois grupos muito importantes, que são duas ramificações, grupo metil. Beleza? Então, metil e metil. Então, eu tenho 2, 3 dimetil, porque eu tenho 2 metil, então eu tenho que colocar dimetil. Já contei a minha quantidade de carbonos e vi que eu tenho 7 carbonos. Então, hept. Dimetil, separado por hífen, hept. Todas as cadeias eu tenho que separar. Eu não separo com hífen, a não ser que a minha cadeia comece com H. Nesse caso, começa com H, então eu preciso separar a minha ramificação e o nome da minha cadeia por hífen. Então, esse é o hept. No carbono 4, eu tenho uma ligação dupla, então tá aqui. Então, en, indiquei, 4 en, e al, que é a função aldeído. Beleza? Então, este é o 2,3-dimetil-hept-4-enal. Beleza, terceiro aqui, ó. Terceiro composto. Nós temos aqui o grupo carbonila. Então, é daqui que nós começamos a contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 5 carbonos é pente. Aqui, nós temos uma ramificação que é do tipo propil. Eu tenho 3 carbonos. 1, 2, 3, propil. Ramificação propil. No carbono, 2. 1, 2. Então, 2 propil pente, que eu tenho 5 carbonos na minha cadeia. An, porque eu só tenho ligações simples. E al, porque é um aldeído. Então, esse é o 2-propil-pentanal. Beleza? E a função que ele pertence é aldeído. Beleza. Próximo. Temos aqui um grupo que não é mais aldeído, porque eu só tenho a dupla O. Aqui eu não tenho um hidrogênio ligado a esse grupo, então não é um aldeído. Outra coisa muito importante que nós temos que observar: o grupo oxigênio não está na extremidade. Se ele não está na extremidade, ele está ligado a um carbono secundário. Toda vez que nós tivermos um oxigênio fazendo uma ligação dupla com um carbono secundário, a nossa função é cetona. Então, a nossa função aqui é cetona. Beleza. Identifiquei o meu grupo, cetona, vou contar a quantidade de carbonos. Começando da extremidade mais próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 carbonos. No carbono 3, no carbono 4 e no carbono 5, eu tenho 3 ramificações. Como que eu sei qual ramificação que é, professora? Porque só tem um risco. Se só tem um risco, significa que só tem um carbono. Então, é metil. Então, eu tenho identificado 3, 4, 5, são os números dos carbonos que estão as minhas ramificações. 3 ramificações metil é trimetil. Então, eu tenho 3, 4, 5, trimetil. Separo por hífen, porque a minha quantidade de carbonos começa com H, então X. Então, trimetil X. Só tenho ligações simples, então é AN. E no carbono 2, eu tenho uma função cetona. Então, é 2, como é função cetona, termina em ona. Então, esse é o 3,4,5, trimetil hexan 2-ona. Beleza? Aqui, mesma coisa. Eu tenho um grupo cetona aqui, um grupo cetona aqui e um grupo cetona aqui. A função que ele pertence é cetona, beleza? Vou contar quantos carbonos eu tenho. Tanto faz começar a contar daqui ou daqui, porque nas duas extremidades eu tenho um grupo substituinte, um grupo funcional, não um grupo substituinte, um grupo funcional, tá? Nas extremidades. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho 9, é non, beleza? Só tenho ligações simples, an. Por que não vem nada antes, professora? Porque eu não tenho ramificações. A minha cadeia ela é uma cadeia normal e não é uma cadeia ramificada. Beleza? Então, no, non, de 9 carbonos, an, só tenho ligações simples. Nos carbonos 2, 5 e 8, eu tenho os meus grupos que indicam que a minha função é cetona. Então, 2, 5, 8, triona. Por que triona? Porque eu tenho 3. Então, este é o nonan 258 triona. Nonan 258 triona. Beleza. O próximo aqui, eu tenho um grupo aqui que me indica que a função é cetona. Então, ona, beleza? Contando a quantidade de carbonos, eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho 8 carbonos, então a minha ramificação é oct. Minha ramificação não, minha cadeia é oct, certo? No carbono 6, eu tenho uma ramificação do tipo etil. No carbono 4, eu tenho duas ramificações do tipo metil, então é dimetil. E essa cadeia, para mim, então, é a 6-etil 4,4-dimetil-oct 3-ona, beleza? Então, simples. De dar nomenclatura para esses carbonos que pertencem tanto à função aldeído quanto à função cetona. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 5 diz o seguinte para a gente. Em um laboratório de química, foram colocados 3 frascos transparentes e iguais. As substâncias propanol, propanal e propanona, certo? Os alunos analisaram a temperatura de ebulição dos líquidos. Então, eles analisaram a temperatura de ebulição dos líquidos presentes em cada frasco para identificar cada uma das substâncias. Então, eles queriam identificar substâncias e para isso eles mediram a temperatura de ebulição. Os valores de temperatura de ebulição que eles encontraram foram 97,1 graus Celsius, 49 graus Celsius e 56,2 graus Celsius. Aí ele pede para a gente relacionar cada substância com esses valores de temperatura de ebulição. Então, vamos lá. Todos os compostos que foram mencionados aqui, eles são compostos por 3 átomos de carbono, certo? E eles possuem massa molar máxima. O que é possuir massa molar máxima? Que eles não perderam elétrons, não perderam nenhum tipo de massa, certo? Então, a massa molar é a maior possível que eles poderiam obter, certo? Então, eles possuem massa molar máxima. Porém, o propanol, ele é um álcool, certo? Ele termina em ol, então ele é um álcool. Logo, ele possui o grupo funcional hidroxila, certo? O grupo funcional hidroxila, ele realiza interação do tipo ligação de hidrogênio, tá? Em suas moléculas. Dessa forma, ele possui o maior valor de temperatura de ebulição encontrada, sendo 97,1 graus Celsius. Então, eu já sei que 97,1 graus Celsius pertence ao propanol, que por ser um grupo da função álcool, ele tem a maior temperatura de ebulição. Beleza. Comparando os demais compostos, ambos possuem o grupo funcional carbonila e fazem interação do tipo dipolo-dipolo, certo? Sendo que esta função dipolo-dipolo, esta interação é mais intensa na propanona. Por quê? Nela, a carbonila, ela está localizada no carbono central, certo? Então, o grupo carbonila na acetona, como vocês lembram que na acetona o grupo carbonila tem que estar em um carbono secundário, certo? Então, ela fica localizada no carbono central, uma vez que a propanona, prop, são 3 carbonos, certo? Então, ela fica localizada no carbono central. Isso deixa a molécula mais polar, tá? Tem mais polos. E isso resulta que a temperatura de ebulição para a propanona é maior do que para o propanal, certo? Então, a maior temperatura de ebulição, nesse caso para a propanona, é 56,2 graus Celsius. Já no propanal, a carbonila está na extremidade, porque termina em al, então é um aldeído. A carbonila se localiza na extremidade, certo? Deixando a molécula apresentar uma região apolar, que é a região oposta à carbonila, certo? O que faz com que a temperatura de ebulição diminua, então é 49 graus Celsius. Então, nesse caso, o propanol tem 97,1 graus Celsius, a propanona tem 56,2 e o propanal tem 49 graus Celsius. Beleza? Próximo. 7. A prednisona é um anti-inflamatório indicado para o tratamento de doenças endócrinas respiratórias, entre outras. Sua estrutura está representada abaixo. Então, ele deu a estrutura para a gente e pergunta qual que é a função presente na estrutura da prednisona, certo? Então, nós temos que saber identificar. Beleza, nós temos aqui um grupo carbonila, outro grupo carbonila e outro grupo
carbonilo. Este grupo é pertencente a carbonos que fazem parte da função cetona, certo? Então, esses três são parte da função cetona. E nós temos também esses dois caras aqui que fazem parte da função álcool, certo? Então, nesta molécula eu tenho tanto álcool quanto cetona. Só que no caso da minha função aqui, eu não tenho a opção álcool, então a opção correta é cetona. Basicamente, nesse exercício, a gente tem que saber identificar quais que são as funções. Isso você já sabe. A função, quando tem dupla O, é cetona. Quando tem OH, é álcool. Então, a resposta correta é a letra C, cetona. Exercício 2 da seção Consolidando Saberes. Vamos lá. A glicose e a frutose são substâncias responsáveis pelo sabor doce do mel e das frutas. São isômeros de fórmula C6H12O6. Na digestão, a frutose é transformada em glicose, substância capaz de gerar energia para as atividades corporais. Essas substâncias são chamadas de hidratos de carbono ou carboidratos, certo? Glicose e frutose possuem, respectivamente, os seguintes grupos funcionais. Então, ele deu aqui pra gente dois grupos funcionais, que é a glicose, o primeiro aqui é a glicose e o segundo a frutose. E aí ele pergunta qual que é os grupos funcionais que estão pertencentes tanto na glicose quanto na frutose. Então, vamos lá. Primeiro, na glicose, nós temos várias funções aqui, OH. Se tem OH, é álcool. Então, na glicose eu tenho álcool. Beleza. E nós temos também um negócio aqui que é o que indica para mim que nessa função eu tenho aldeído, que é o grupo C, dupla O e H. E isso me dá um aldeído. Então, na glicose eu tenho álcool e aldeído. Já na frutose eu tenho álcool, certo? Então, tudo que é OH é álcool. E eu tenho um grupo C dupla O. Se eu tenho C dupla O, eu tenho cetona, beleza? Então, na minha frutose, eu tenho álcool e cetona. Então, eu tenho, respectivamente, álcool e aldeído e álcool e cetona. Então, a resposta certa é a letra D. Esses são os grupos que eu tenho nesses dois compostos. Beleza? Então, esses foram 4 exercícios para a gente ter uma base de como resolver os exercícios do capítulo de aldeídos e cetonas. Beleza? Então, agora nós vamos para o último capítulo, que é o capítulo de proteções eletroquímicas. Esse capítulo é o capítulo 7 da frente A do livro 1B. Então, vamos lá. Exercício 1. A galvanoplastia utiliza a eletrólise para proteger peças metálicas contra a corrosão pela deposição de um metal mais nobre na peça a ser protegida. Um tipo muito utilizado de galvanoplastia é a cromagem, no qual recobre-se a peça com cromo, certo? Cromagem, cromo. O cromo atua como o ânodo desse processo, transformando-se em íon e migrando para o cátodo, certo? Onde ele vai se depositar, onde se depositará, certo? Uma peça de alumínio pode ser protegida por meio da cromagem, e aí ele dá os dados muito importantes aqui para a gente. Primeiro, ele dá a função, a equação de descarga do alumínio e do cromo, e ele dá os valores de potencial de redução. Então, para o alumínio é menos 1,66 e para o cromo é menos 0,74. Então, ó, a gente tem que levar em consideração o potencial de redução. Então, ó, levando em consideração que o potencial de redução do alumínio vale menos 1,66 e o do cromo vale menos 0,74, a proteção ela ia sim ser eficaz. Por quê? Porque para proteger a peça, eu preciso escolher um material mais nobre, certo? Um material mais nobre significa que ele tem um potencial de redução maior. Nesse caso, o potencial de redução do cromo é maior do que o potencial de redução do alumínio, certo? Então, o cromo é mais nobre do que o alumínio, ou seja, ele possui um potencial de redução maior. Então, eu posso sim utilizar o cromo para proteger uma peça de alumínio. Exercício 2. Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui, exercício 2 da seção
aplicando conhecimentos. O aço é uma liga metálica composta de aproximadamente 98% de ferro e 2% de carbono. Sabendo que o potencial de redução do ferro é menos 0,44 volts, qual dos metais abaixo poderia atuar como eletrodo de sacrifício? Então, ele dá 4 opções de metais para a gente e dá os potenciais de redução. Então, lembrando que para atuar como metal de sacrifício, eu preciso que o meu metal possua menor potencial de redução que o metal protegido, certo? Então, todos os metais que eu for usar como metal de sacrifício precisa ter um potencial de redução menor do que aquele metal que eu quero proteger, certo? Então, vamos lá. O metal que eu quero proteger é o ferro e o potencial de redução do ferro é menos 0,44. Então, eu tenho que pegar metais que têm um potencial de redução menor do que o metal que vai ser protegido. Nesse caso, eu posso utilizar o alumínio, porque o alumínio tem um potencial de redução de menos 1,66, menos 1,66 é menor do que 0,44. Eu posso utilizar o magnésio tem um potencial de redução menos 2,36, menos 2,36 é menor do que 0,44. E o zinco, que tem um potencial de redução menos 0,763, que também é menor do que 0,44. Então, eu posso utilizar todos esses menos o paládio, porque o paládio possui um potencial de redução mais 0,987, e esse potencial de redução é maior do que o potencial de redução do ferro. Então, sendo assim, pessoal, eu posso utilizar tanto o alumínio, quanto o magnésio, quanto o zinco para atuar como eletrodo de sacrifício nesse caso, beleza? Próximo exercício, exercício 2, da seção Consolidando Saberes. Para preservar o casco do ferro dos navios contra o efeito danoso da corrosão, além da pintura, são introduzidas placas ou cravos de certo material, conhecido como metal de sacrifício. A função do metal de sacrifício é sofrer oxidação no lugar do ferro. Beleza. Considerando seus conhecimentos de química e a tabela de potenciais de redução impressa abaixo, analise a opção que apresenta o metal mais adequado para esse fim. Então, ele dá vários metais e ele quer que a gente encontre o metal mais adequado para proteger o ferro do navio. Beleza? Então, olha, ele dá aqui o potencial de redução do cobre, do ferro, do magnésio, do potássio e do cádmio. Beleza. O que a gente quer proteger é o ferro. Então, ó, quanto menor for o potencial de redução, mais adequado será o metal de sacrifício, porque ele vai sofrer oxidação com mais facilidade, certo? De acordo com a tabela, os menores potenciais de redução pertencem ao magnésio e ao potássio. Então, ó, o potencial de redução do magnésio, menos 2,37, e o do potássio, menos 2,93 volts, certo? Supondo que eu proteja o casco de ferro com um desses dois metais, ou magnésio ou potássio, o que vai ser mais adequado para a gente, nesse caso, é o magnésio, porque o magnésio é menos reativo com água, tá? O potássio é mais reativo. Então, nesse caso, eu devo escolher o eletrodo de magnésio para proteger o meu casco de ferro, beleza? Então, a opção mais adequada é o magnésio, por ele ser menos reativo na água. Mas eu poderia usar os dois, tanto o potássio quanto o magnésio. Mas, por ser menos reativo, o ideal é que se use o magnésio para proteger o ferro. Beleza? Último exercício. A corrosão metálica é a oxidação não desejada de um metal, certo? A gente não quer que ela aconteça. Ela diminui a vida útil de produtos de aço, tais como pontes e automóveis, e a substituição do metal corroído acarreta, todos os anos, grande gasto de dinheiro em todo o mundo. A corrosão é um processo eletroquímico e a série eletroquímica nos dá uma indicação de por que a corrosão ocorre e como pode ser prevenida. Para a proteção de certas peças metálicas, podem-se colocar pedaços de outro metal usado como metal de sacrifício. Assim, considerando alguns metais e seus respectivos potenciais de padrão de redução,
Qual o mais adequado para ser usado como metal de sacrifício se a peça protegida for de alumínio? Então, eu preciso encontrar o metal que é mais adequado para proteger uma peça de alumínio. Beleza, então ele dá aqui os possíveis metais que eu posso utilizar. Então, magnésio, alumínio, zinco, chumbo, cobre e prata. Beleza? E nos dá os potenciais de redução de cada um. Ele diz que o nosso metal que eu vou proteger é o alumínio. Então, ó, o metal de sacrifício que eu vou utilizar para proteger o alumínio deve ser o que tem potencial de redução menor do que o alumínio. Então, eu tenho que olhar para os metais que têm potencial de redução menor do que o alumínio. Nesse caso, eu vou encontrar, então, o metal com menor potencial de redução, certo? Nesse caso, todos abaixo daqui da linha vermelha têm um potencial de redução maior do que o do alumínio. O alumínio, menos 1,68, e todos os outros aqui, ó, menos 0,76, o potencial é maior, menos 0,13, o potencial é maior, mais 0,34, o potencial é maior, e mais 0,80, o potencial também é maior. Então, eu preciso de um potencial que seja menor. Nesse caso, o potencial vai ser o potencial do magnésio. Então, o metal que eu vou ter que utilizar como metal de sacrifício, nesse caso, é o magnésio. Tudo bem? Então, pessoal, esses foram alguns exercícios, tá? Não deu para resolver todos, porque são muitos exercícios, mas vocês vão resolver, porque eu sei que vocês são muito aplicados e porque vocês têm que ganhar nota também. Mas, enfim, esses foram alguns exercícios para auxiliar vocês na hora de vocês resolverem os exercícios e para vocês estudarem para a prova também. Porque sabendo fazer um exercício, todos os outros são muito parecidos, então é fácil da gente conseguir resolver. Então, esses foram os exercícios, espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, vocês podem entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem, que eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, espero que todos tenham gostado da aula. Valeu, falou, e até a próxima aula, então, que será não sei quando, mas então até a próxima aula. Tchau!